Pessoal, boa tarde, tudo bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jorge, trabalho aqui no departamento de marketing da Playmac e, como sempre, é um grande prazer receber vocês aqui para o nosso webinar quinzenal. Hoje o tema de hoje vamos falar um pouco sobre videoconferência na nuvem, essa nova tendência aí no segmento de vídeo que está tomando o mercado. E acredito que todos estamos caminhando nesse rumo para que toda a infra e a solução seja alocada na nuvem. E para falar desse tema, a gente chamou o nosso System Engineer aqui da Playmac, o Vitor. Ele fez uma apresentação muito bacana, com conteúdo muito legal, que para aqueles que já conhecem um pouco, para aqueles que não conhecem, para aqueles que já conhecem também um pouco dessa tendência, tenho certeza que vai agregar bastante. No mais, espero que todos aproveitem o webinar. Eu vou fazer só um pedido. A gente tem um questionáriozinho rapidinho de 2 perguntas após o término do webinar e seria de grande valia se vocês pudessem responder essas 2 perguntas. Tá? Múltipla escolha, bem rápido, vai tomar 20 segundos do tempo de vocês. No mais, espero que vocês aproveitem o webinar e eu vou agora convocar o Vitor para que ele comece a apresentação. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Boa tarde, pessoal. Me chamo Vitor, sou System Engineer aqui da Playmac Solution. Antes da gente iniciar, eu gostaria só de um feedback de vocês em relação à nossa conexão. Queria saber se está todo mundo conseguindo escutar direitinho o que eu estou falando, ou se está congelando muito, se está travando a conexão. Queria só esse feedback de vocês para a gente poder continuar, por gentileza. Tem um campo de perguntas e respostas aqui embaixo. Eu queria muito que os participantes me dessem só um ok ou não aqui, por favor. Conexão. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Já recebi aqui alguns feedbacks dizendo que a conexão não está boa. Então a gente já pode iniciar aqui o nosso webinar. Bom, pessoal, como o Jorge acabou de comentar com vocês, hoje nós vamos falar um pouco sobre a solução da videoconferência entregue na nuvem, como que isso é feito, quais as vantagens disso para a minha organização, certo? E para isso eu preparei uma apresentação para vocês, na qual eu vou começar nossa apresentação falando um pouco de Cloud Computing, o que é o conceito de nuvem, certo? Como que isso é aplicado hoje no dia a dia e as tendências do conceito de nuvem sobre as aplicações do nosso dia a dia, tá? Então vamos começar. Deixa eu passar aqui o slide. Então vamos lá. O que é Cloud Computing? O que é computação na nuvem? Bom, é a ideia de utilizarmos em qualquer lugar, independente da plataforma, as mais variadas aplicações por meio da internet, com a mesma facilidade delas instaladas em sua infraestrutura local, podendo ter um aumento de capacidade a qualquer momento. Tá? Ou seja, é a possibilidade de eu conseguir utilizar uma aplicação sem ter nenhuma infraestrutura local. Eu não vou precisar ter um servidor, eu não vou precisar ter um storage de armazenamento, vai estar tudo na nuvem, ou seja, vai estar tudo na internet, que eu vou conseguir ter um acesso e então utilizar aquela ferramenta, certo? Então, basicamente, de forma bem crua, a Cloud Computing seria isso, você utilizar as mais variadas aplicações por meio da internet com a mesma facilidade de ter na sua infraestrutura local, certo? Então, eu não reduzo meus custos de infraestrutura local, tendo toda aquela aplicação disponível na internet pública,
certo? Ou através de algum acesso via VPN ou link que você tenha daquela aplicação, certo? Então eu separei algumas motivações que levam as organizações a utilizar aplicações em cloud, certo? A primeira delas é a manutenção, tá? Hoje em dia as organizações de TI gastam 80% do seu tempo com a manutenção de sistemas. O pessoal que trabalha aí na parte de suporte e analista, que está assistindo aqui o nosso webinar, deve concordar 100% com essa afirmação. As organizações de TI gastam 80% do seu tempo com manutenção. E esse não é o objetivo do negócio. O objetivo do negócio é que esteja em pleno funcionamento, pronto para o usuário utilizar. Quando a gente utiliza alguma aplicação na nuvem, reduz bastante esse percentual. Por quê? Porque eu não vou ter nada instalado na minha infraestrutura local. Eu vou estar acessando tudo na nuvem, que está armazenado em um outro local, certo? Então, vou reduzir drasticamente aí o tempo que as equipes de TI levam com manutenção de sistemas, utilizando sistemas na nuvem. Então, essa é a primeira motivação que nós temos aí para a utilização de serviços em cloud, serviços na nuvem. A segunda motivação é o aumento do custo, o aumento de custos, certo? Porque a estrutura de servidores é muito mais rígida e precisa levar em consideração a demanda de utilização. Ou seja, se eu tenho um servidor que está hospedando uma aplicação, que nessa aplicação utilizam 10 pessoas, certo? E vamos supor que daqui a 6 meses a minha empresa aumentou e agora eu tenho 50 pessoas acessando aquela aplicação, logicamente eu vou ter que investir em uma nova estrutura de servidores, certo? Ou aumentar a capacidade do meu servidor, comprando hardware, para que eu possa suportar o aumento dessa demanda, certo? Então, com isso, vai aumentar significativamente os custos da minha organização, porque eu vou ter que reestruturar a minha infraestrutura local. E como eu já disse, com a utilização de aplicações em cloud, em aplicações na nuvem, a gente não tem esse problema. Porque se eu precisar aumentar a capacidade da minha aplicação, eu posso simplesmente contactar quem está provendo o serviço e pedir, por gentileza, eu preciso de mais 40 usuários acessando essa aplicação. Então vai ser fornecido para mim, na nuvem, o acesso para mais 40 usuários, vamos supor. Então, de acordo com a sua demanda, eu consigo ali adequar a utilização daquela ferramenta para a quantidade de usuários que eu preciso, de acordo com o crescimento da empresa, ok? A segunda motivação é bem parecida, certo, com a anterior, que eu falei em relação ao crescimento da empresa. Então, quando a gente tem um aumento significativo da quantidade de usuários que acessam aquela aplicação, além da compra ou da reestruturação do meu data center, por exemplo, para poder hospedar todos aqueles usuários, eu tenho que fazer um novo planejamento da minha rede de acordo com o crescimento da empresa, certo? Então, vai demandar aí um tempo absurdo da minha equipe de TI para fazer esse levantamento e fazer com que toda a rede funcione, aquela aplicação, agora para um número maior de usuários, certo? Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra, até porque a gente sabe que geralmente a equipe de TI em órgãos públicos, até mesmo em organizações particulares, geralmente a equipe de TI é reduzida e geralmente o tempo do profissional de TI é muito curto. Então imagina você pedir para a sua equipe de TI ter que parar ali um dia inteiro, 2 dias inteiros para fazer um levantamento da rede, para de acordo com isso saber como vai estruturar para o crescimento da empresa, de acordo com aquela aplicação. No caso da utilização de aplicações na nuvem, basta que você contrate aquele serviço a mais e então ele já está disponível ali para você na hora, certo? Sem você ter que esperar nada, já está disponível para a sua utilização, certo? Então essas são as motivações que levam a maioria das organizações, sejam públicas ou privadas, a utilizar aplicações na nuvem, certo? Então,
Aí, a utilização na nuvem, a gente vê o conceito de que utilize apenas o que você precisa, certo? Então, o que é que isso quer dizer? De acordo com a minha demanda, eu posso ir contratando serviço sem ter nenhum custo adicional com infraestrutura local e nem nada do tipo, certo? Então, lembre-se disso. Cloud Computing utiliza apenas o que você precisa, certo? Então, separei alguns benefícios das aplicações na nuvem, só para ilustrar um pouco do que eu vinha falando, certo? Que o primeiro é a capacidade, como eu já disse, a possibilidade de você aumentar a capacidade da sua solução sem a necessidade de novos investimentos em infraestrutura, certo? O outro ponto seria a simplicidade, de você conseguir simplificar as operações do departamento de TI, com isso vai ter mais tempo para a realização de outras tarefas, ou seja, eu não preciso alocar a minha equipe de TI bastante tempo para uma determinada aplicação, porque essa aplicação ela vai estar na nuvem, ela vai estar hospedada em outro local e os meus servidores ou os meus funcionários vão estar acessando via internet, certo? O terceiro ponto seria a utilização de novos recursos, certo? A tecnologia na nuvem é uma tecnologia que vem crescendo muito, então estão surgindo várias aplicações novas e vários recursos novos para quem utiliza a Cloud Computing. E como está na nuvem, à medida que eu queira aderir a novos serviços, como eu já disse, basta que eu entre em contato com o meu Service Provider, ou seja, meu provedor de serviço, e solicite a ele aqueles novos recursos ou aquelas novas funcionalidades. E o amplo alcance. De onde eu estiver, eu vou conseguir ter acesso àquela informação que está na nuvem. No caso da videoconferência, por exemplo, desde que eu tenha um login e senha para acesso, se ela estiver na nuvem, em qualquer lugar que eu esteja, eu consigo acessar o meu sistema com aquele login e senha sem a menor dificuldade, sem precisar ter uma mega estrutura local na minha empresa, nem nada do tipo. Vai estar tudo hospedado na nuvem. Bom, e aqui é um gráfico que mostra o crescimento exponencial da utilização de serviços em cloud, certo? Vocês podem ver que a diferença entre 2010 e 2015 é absurda, certo? A gente tem aí, hoje em 2015, 34% dos usuários já estão usando o serviço na nuvem. Então vocês imaginam, baseado nesse crescimento exponencial que a gente está vendo aí nessa apresentação, imagina como que vão estar os serviços na nuvem em 2020. Se em 2015, 34% dos usuários já estão utilizando, imagina em 2020. Certo? Então, é uma tendência de mercado, por isso que a gente está batendo tanto nesse ponto, porque é uma tecnologia que está crescendo, é uma tecnologia que funciona e está ajudando muito aí as organizações no mundo todo. Ok? Então, essa só foi uma breve abordagem sobre os serviços na nuvem. Acredito que muitos de vocês já conhecem bem esse tipo de tecnologia, por isso que eu não vou me aprofundar nisso. Então, já vou passar para o nosso próximo ponto, que seria a videoconferência em cloud, ou seja, a videoconferência na nuvem. Como que isso é feito? Muita gente tem alguns preconceitos a respeito da videoconferência na nuvem, e eu espero que com essa apresentação a gente possa quebrar alguns desses paradigmas aí. Bom, primeiro, os benefícios de você ter a videoconferência na nuvem. Certo? O primeiro é a força de trabalho distribuída, tornando mais eficaz e eficiente os processos. Ou seja, quando eu tenho uma videoconferência na nuvem, como eu já disse, eu consigo que qualquer um dos meus usuários tenha acesso a esse serviço a partir de qualquer local, sem me preocupar com a minha infraestrutura local da minha empresa. Ou seja, eu não vou precisar estar gastando um absurdo de equipamentos que armazenam isso na minha empresa, e eu vou permitir que os meus usuários, onde quer que estejam, consigam acessar e assim ter reuniões, um número maior de reuniões, aumentando a produtividade da equipe. O segundo ponto, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia,
nós conseguimos fornecer um serviço de altíssima qualidade na nuvem e ainda integrar esse serviço ao seu fluxo de trabalho, como por exemplo a integração entre Polycom e Microsoft Lync Skype for Business, que nós já comentamos em alguns webinars. É uma integração muito forte que a gente consegue, inclusive consegue com o serviço todo hospedado na nuvem também, certo? E por último, é um serviço acessível, flexível e simples de comprar e implementar. Ao longo do nosso webinar eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso serviço, do serviço da Playmec na nuvem, que vocês vão ver como é simples você contratar e como é simples você utilizar, certo? Ou seja, você vai adquirindo aquele serviço de acordo com a sua demanda. Eu vou detalhar isso um pouquinho melhor para vocês ao longo do webinar. Bom, nesse slide separei alguns mitos que falam por aí a respeito da videoconferência na nuvem, certo? Sei que existem vários, já visitando cliente, já escutei vários mitos em relação à videoconferência na nuvem. O primeiro deles é, uma vez que adquiro a solução de videoconferência na nuvem, fico preso à utilização na nuvem? A resposta é não. Você pode ter o seu serviço de videoconferência na nuvem. Vamos supor, contratei uma sala virtual de videoconferência na nuvem. Isso significa que eu não consigo entrar nessa sala com o meu terminal de videoconferência? Não. É uma sala de videoconferência comum que você consegue entrar com o seu terminal Polycom, Avaya, Cisco, enfim. Você consegue entrar com o seu terminal naquela sala de videoconferência na nuvem que você contratou, por exemplo. Certo? Vocês vão ver ao longo do webinar que mais que isso, com serviços na nuvem, eu consigo ter em uma só sala virtual usuários usando desktop, usuários utilizando celular, usuários utilizando terminal de videoconferência, usuários utilizando tablet, enfim, você não tem nenhuma limitação em relação à utilização da solução quando você contrata ela na nuvem. Inclusive você pode, caso você já tenha uma infraestrutura de videoconferência da sua organização, você consegue inclusive a integração, você consegue estender a sua rede agregando essas funcionalidades que você contratou na nuvem. Certo? O segundo ponto seria, a videoconferência na nuvem nada mais é que uma maneira educada de dizer inferior ao serviço de videoconferência profissional. Na verdade isso é um grande mito, porque é a mesma coisa. O mesmo serviço de videoconferência profissional que você compra e coloca ali no seu rack, no seu data center, você pode contratar ele na nuvem. Porque eu, provedor de serviço, tenho todo esse sistema na minha infraestrutura e estou te provendo esse serviço. Então, nada mais é do que a mesma coisa que você ter isso na sua rede local. Você só vai estar contratando isso de um provedor de serviços. Que nem você contrata uma internet. Existe uma empresa que tem lá toda a estrutura de data center com uma estrutura de data center que permite fornecer o serviço de internet para diversos usuários. No caso da videoconferência é a mesma coisa. Aqui na Playmec nós temos uma completa infraestrutura de videoconferência super robusta, que com isso a gente consegue fornecer para os usuários o serviço de videoconferência com a mesma qualidade que você teria se você tivesse esses serviços localmente na sua empresa. Ok? E por último, o último mito seria que os serviços na nuvem exigem uma maior curva de aprendizado. Na verdade, a curva de aprendizado é a mesma, inclusive é até mais simples. Por quê? Porque o seu analista ele não vai precisar mais ter o conhecimento para implementar toda a solução. A solução contratada na nuvem, ela já está implementada. Você vai contratar aquele serviço e vai receber o serviço por completo, pronto para usar, plug and play. Certo? Então, esse é um dos maiores mitos desses aqui que eu citei para vocês, que o serviço na nuvem exige uma curva de aprendizado maior. Porque, na verdade, o serviço já está todo implementado, basta utilizar. E,
para finalizar a videoconferência na nuvem, algumas características que nós temos aí, que a primeira seria a flexibilidade na aquisição de serviços e utilização da solução de videoconferência. Como eu já disse, você pode contratar simplesmente aquilo que você precisa, você não precisa estar contratando uma mega estrutura para participar de videoconferência, sendo que você pode adquirir simplesmente o que você vai usar. Ok? Um outro ponto, segurança para a realização de reuniões com localidades no mundo inteiro através de utilização da plataforma Polycom. Certo? O que isso quer dizer? Você vai estar contratando um serviço na nuvem de videoconferência que, além de todas aquelas vantagens que nós já conhecemos, de você conseguir utilizar mobile, de utilizar PCs e Macs, de utilizar terminais de videoconferência, você ainda vai ter uma segurança muito maior na sua chamada. Você consegue fazer chamadas criptografadas, você consegue gravar reuniões, enfim, tem uma gama de opções a mais que você pode ter no seu serviço de videoconferência locado na nuvem. Porque muitas vezes você não tem budget, você não tem orçamento suficiente para comprar toda a solução. Então, o que acontece às vezes é que a organização acaba comprando, vamos supor, adquirir uma MCU para conectar vários usuários e 3 equipamentos de videoconferência. Porém, não adquiriu o Firewall Transversal de videoconferência que vai permitir uma segurança maior nas suas chamadas, porque a empresa não tinha orçamento suficiente para isso. Com os serviços na nuvem, você vai contratar o pacote, que nesse pacote você já vai receber o serviço completo, sem ter que se preocupar com nenhum outro investimento. Ok? E aí eu vou mostrar para vocês agora o que nós chamamos de espaço de trabalho do futuro. Pensando nessas facilidades que eu vim citando até agora para vocês, a Playmac desenvolveu uma plataforma extremamente robusta que fornece videoconferência na nuvem para os seus usuários. E eu estou falando do Playmac All-in-One, certo? O que é o All-in-One? É uma ferramenta de videoconferência que você contrata de acordo com a quantidade de usuários, e com isso você vai receber todas as funcionalidades de uma rede completa de videoconferência na sua organização, sem ter que fazer um mega investimento e sem ter que alocar toda a sua equipe de TI para implementar, para fazer manutenção, para fazer treinamento e tudo mais. Deixa tudo isso com a Playmac. A Playmac já te entrega implementado, a Playmac já te entrega todos os serviços prontos para usar. Ok? Então esse é o conceito do Playmac Solution All-in-One. Vou detalhar agora para vocês um pouco de como funciona esse serviço para que vocês possam entender melhor. E eu peço que qualquer dúvida que vá surgindo, por gentileza, coloquem aqui no nosso perguntas e respostas, que com o maior prazer eu vou estar respondendo aqui para vocês. Então vamos lá. Algumas características do Playmac Solution All-in-One. Primeiro, como eu já disse, é a convergência na nuvem. É todo o serviço entregue para a sua organização na nuvem. O outro ponto é a contratação como assinatura mensal. Ou seja, eu não quero comprar uma mega solução gastando bastante dinheiro da minha organização, até porque eu nem sei se os meus usuários vão se adequar, se vai ser realmente benéfico para a minha organização. Você pode contratar a solução completa, por exemplo, por 12 meses. Você pode comprar a solução completa por 24 meses. Enfim, você tem aí essa flexibilidade na contratação do serviço, certo? O outro ponto seria as ferramentas para celular e web colaboração. Ou seja, quando você adquire o serviço All-in-One, você já recebe o serviço completo, pronto para utilizar através do seu celular ou até mesmo através do seu web browser. Como, por exemplo, você pode inclusive convidar usuários que não tenham videoconferência a participar da chamada apenas com o Playmac Solution All-in-One. Isso eu vou detalhar mais para vocês aí ao longo dos slides. E por último, manutenção e gerência. Como eu disse, não vai precisar alocar sua equipe de TI para fazer manutenção e gerência do serviço. A partir do momento que você loca o Playmac Solution All-in-One, a Playmac faz isso para você. A Playmac te dá a manutenção do sistema, a Playmac te dá a gerência do sistema desde que você contrate
esse serviço, ok? Então, como que vocês podem solicitar o Playmac Solution All-in-One, certo? Primeiro ponto, você tem que definir o número de usuários ou salas de videoconferência que você quer contratar. Então, eu não preciso mais ter milhões de informações para saber qual projeto você vai implementar na sua empresa. Você pode simplesmente me dizer quantos usuários precisam utilizar. Vitor, eu preciso de 50 usuários. Ok, você vai receber o serviço necessário para 50 usuários utilizarem todos a solução de videoconferência da Polycom. Certo? Segundo passo, período de contratação. Por quantos meses você quer esse serviço de videoconferência na sua organização? 12 meses, 24 meses, enfim, a sua escolha. E por último, o nível de serviço que você vai querer contratar. Você pode contratar o nível de serviço standard, onde você vai ter alguns serviços na parte de manutenção e gerência, ou você pode contratar o Elite, que aí você vai ter a completa manutenção e a gerência do seu sistema, podendo te fornecer relatórios de uso, enfim, uma gama de opções para você saber se aquele seu investimento está realmente valendo a pena. Eu estou pagando aqui um valor X pela minha solução de videoconferência, mas será que os usuários estão realmente usando a solução? A gente pode fornecer relatórios mensais, semanais, a respeito dessa utilização. Certo? Então é assim que você solicita o Playmac Solution All-in-One. Mais fácil impossível. Você vai entrar em contato com o nosso comercial, vai dizer quantos usuários vão estar utilizando a solução ou quantas salas de videoconferência você quer utilizar. Em seguida você vai selecionar o período de contratação do serviço que você quer e por último você vai escolher se você quer contratar os serviços de manutenção e gerência da Playmac. Ok? E aqui tem todos os serviços que estão incluídos no All-in-One quando você contrata, certo? Que seria voz, vídeo e audioconferências, lógico. Vocês vão ter salas virtuais para poder conectar várias localidades simultaneamente e fazer reunião. Compartilhamento de conteúdo, a possibilidade de você conseguir compartilhar a tela do seu computador, compartilhar alguma imagem do seu tablet, por exemplo. Enfim, você ter toda a possibilidade de compartilhar informações com quem está participando da chamada. Você vai ter clientes mobile e desktop, ou seja, você vai conseguir realizar videoconferências tanto através do seu celular como através do seu computador. Você vai conseguir realizar videoconferências utilizando o seu browser e você pode também realizar gravações ou streaming de videoconferência, desde que você nos diga até quantas pessoas vão estar acompanhando a transmissão dessa chamada. E por último, o suporte técnico 8x5 que você contrata com o Playmac Solution All-in-One. Ok? Então agora vou detalhar melhor para vocês cada um desses serviços que eu acabei de comentar, cada um desses serviços que estão inclusos no Playmac Solution All-in-One. Quando você contrata o serviço Playmac Solution All-in-One. O primeiro deles seria as salas virtuais, certo? Que através da estrutura disponível na Playmac, você consegue ter uma interação entre várias localidades simultaneamente. Ou seja, você não vai precisar ter uma MCU na sua rede local. Você não vai precisar ter uma MCU na sua rede local. A Playmac vai simplesmente disponibilizar uma sala virtual disponível para um número X de usuários conectarem. Vamos supor, a empresa contratou uma sala virtual para 10 localidades. Então você não vai ter nada físico na sua empresa. Você vai ter aquele número que você vai discar, que é a sua sala virtual, que lá você sabe que você tem até 10 localidades para conectar na qualidade que você escolheu. Seja HD, seja SD, enfim, a escolha do cliente. Certo? Então isso seria o que nós chamamos de sala virtual.
certo? É aquele número que você vai chamar e você vai disponibilizar para todas as localidades que vão participar da chamada, certo? Então, todas as localidades conseguem ter uma interação em tempo real de áudio, vídeo e conteúdo, ok? E aí você consegue contratar uma ou mais salas virtuais, você consegue colocar senhas, ou seja, você pode muito bem contratar a sua sala virtual e você vai dizer, ó, Playmac, contratei essa sala virtual, mas eu quero colocar uma senha, que eu quero que o acesso a essa sala seja estritamente, na verdade eu quero que o acesso a essa sala seja bem restrito. Só quem tiver a senha vai acessar. Sem problemas, você pode personalizar a sua sala virtual da maneira que você queira. O outro serviço que está incluso, como eu já comentei, é o serviço de videoconferência para PCs. Certo? Então, a gente sabe que muitos profissionais não têm tempo de sair da sua mesa para ir até uma sala de videoconferência para participar da chamada e depois voltar para a sua mesa. Isso aí já perdeu bastante tempo. Então, você pode simplesmente, sem sair da sua mesa, realizar uma chamada de videoconferência utilizando o seu computador. Você pode chamar ponto a ponto aquele local, você pode fazer uma chamada para uma sala virtual e interagir com várias localidades, enfim, à medida que surge essa demanda, você pode simplesmente participar da chamada utilizando o seu computador. O outro ponto seria a videoconferência para smartphones e tablets. Certo? Quando você contrata o Playmac Solution All-in-One, você já recebe o login e senha para você utilizar a plataforma Real Presence Mobile da Polycom, certo? Que é um software que você baixa para o seu tablet e para o seu smartphone e consegue participar da chamada, e tudo isso sendo gerenciado pela Playmac. Certo? A gente consegue ter uma total gerência sobre o serviço que nós estamos provendo. A questão da webconferência, quando você contrata o All-in-One, você já recebe também a solução da Polycom, que se chama WebSuite, que nada mais é que um software que permite você estender a colaboração da videoconferência para qualquer pessoa, inclusive que não tenham a solução de videoconferência implementada na organização. Tenho certeza que todos aqui que já participaram de videoconferência ou que têm um sistema de videoconferência já deve ter passado por aquela situação em que você precisa fazer uma chamada com alguém, mas essa pessoa não tem serviço de videoconferência implementado na organização, então complica essa chamada. No caso dessa solução, ela permite que você envie um convite para esse usuário, onde vai chegar lá um e-mail, e nesse e-mail vai conter um link, que ao usuário clicar nesse link, ele vai instalar um plugin no computador e conseguir participar da chamada através do seu browser. Ou seja, com o Playmac Solution All-in-One, você consegue em uma mesma reunião ter usuários utilizando terminal de videoconferência, ter usuários utilizando o seu web browser para fazer a chamada, usuários utilizando o seu tablet ou smartphone, ou usuários utilizando simplesmente o seu computador. Ok? Então, é uma gama de opções que você tem para a realização de chamadas, e com isso você consegue ter um aumento da produtividade e consegue ter redução de custos na sua organização de forma bem significativa. Ou seja, não vou precisar estar viajando, eu não vou precisar estar tendo gastos com hospedagem, esse tipo de coisa, porque eu tenho uma solução de videoconferência que vai permitir fazer chamadas com qualquer dispositivo, inclusive convidar usuários que não tenham equipamento de videoconferência implementado na organização. Certo? Então, essa é a grande vantagem. É isso que a gente busca com os nossos serviços, que seria você disponibilizar para o usuário a melhor experiência possível. Ou seja, ele participar de uma chamada de videoconferência como se realmente estivesse frente a frente com
o outro participante ou os outros participantes. Ok? E por último, o serviço de gravação. Certo? O que o serviço de gravação vai lhe permitir? Você vai conseguir gravar qualquer reunião de videoconferência que você tenha, certo? Seja um treinamento, seja uma aula, seja uma reunião, enfim, você consegue ter a gravação de qualquer uma dessas chamadas, desde que você utilize a solução. E você consegue inclusive fazer a transmissão ao vivo. Ah, Vitor, eu não quero gravar, mas eu preciso que 50 usuários assistam a minha palestra. Eles não vão interagir, eu preciso que eles simplesmente assistam a minha palestra. Então você consegue gerar um link para que as pessoas assistam a transmissão ao vivo. Ok? Bom, chegou uma pergunta do Sr. Fagner Silva, da MM Produções, onde ele pergunta que se eu já adquiri um sistema Polycom, não preciso mais comprar uma super licença multiponto, basta adquirir o All-in-One? Sim, vamos supor que você tenha na sua organização, Fagner, 2 equipamentos de videoconferência e você precisa de uma sala virtual para 10 pessoas. Você não precisa mais comprar uma licença multiponto para aquelas 10 localidades. Claro, isso é uma questão de custos. Por exemplo, eu vou ter sempre reuniões com essas 10 pessoas pelos próximos 10 anos. E aí, será que vale a pena você locar ou você comprar essa licença? Enfim, é uma questão a ser analisada. Mas com o Playmac Solution All-in-One, você vai ter de forma bem rápida e simples essa sala virtual para você utilizar. Então, vamos supor, no seu caso, vamos supor que você tem aí o seu sistema Polycom, precisa dessa chamada para 10 localidades, e você adquiriu o Playmac Solution All-in-One por 12 meses, e no final do contrato você viu que realmente funciona, que o sistema é bacana e que você quer implementar na sua empresa para não ter aquela receita mensal. Perfeito, pode também. Como eu disse, a solução na nuvem e a solução local, elas tanto se complementam e são basicamente a mesma coisa. A solução na nuvem, a gente tem a facilidade de adquirir de forma mais simples. E outra, quando você adquire o Playmac Solution All-in-One, além da sala virtual, a qual a gente está comentando, você vai ter todos esses outros benefícios que eu comentei. A chamada através do tablet, chamada através do computador, convidar usuários que não tenham videoconferência, tudo isso no Playmac Solution All-in-One. Ok? Então, espero ter respondido aí a sua pergunta, certo? Então, eu estava comentando a respeito aqui da gravação, certo? Onde eu disse que tanto você consegue gravar ou transmitir ao vivo aquela reunião que está acontecendo. Como também você consegue ter aquele arquivo no seu computador. Por exemplo, vamos supor que o Fagner, que acabou de fazer uma pergunta para a gente, adquiriu o Playmac Solution All-in-One, fez uma gravação e ele precisa desse arquivo. Vitor, eu preciso desse arquivo em MP4 aqui no meu computador, porque eu vou gravar um CD para todos os funcionários da minha empresa. Tranquilo, vou converter aquele arquivo e vou te passar o link para você baixar. Certo? Então você consegue ter essas gravações no seu computador de forma bem simples, como você pode também transmitir em tempo real. Certo? Esses foram todos os benefícios e serviços que a Playmac oferece na nuvem. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está trabalhando bem forte aí, acompanhando as tendências de mercado para fornecer para vocês a melhor experiência possível. Estamos investindo bastante nisso. Eu espero que vocês tenham gostado. O chat vai ficar aberto aqui mais alguns minutos. Caso alguém tenha dúvida, por gentileza, podem colocar aqui no Perguntas e Respostas com o maior prazer. A gente vai estar respondendo. Tá? Então, eu vou fechar aqui o áudio e o vídeo da apresentação e vou deixar o chat de perguntas e respostas em aberto para qualquer dúvida que vocês tenham, eu estar respondendo. E também vou enviar para todo mundo aqui que está participando o meu e-mail para que vocês possam me encaminhar qualquer tipo de dúvida
mais técnica que vocês tenham, tá? Ou, se for alguma dúvida comercial, a gente vai estar encaminhando para o nosso setor comercial para que eles possam dar continuidade à solicitação, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo webinar.